Então, boa noite aí a todos e a todas. Tá certo? A gente está começando nossa penúltima aula expositiva aqui. A próxima aula que a gente vai falar sobre geografia, sistemas de geografia no Brasil, é a última aula expositiva. Depois a gente tem 2 discussões do texto, tá certo? E hoje é uma aula mais simples. Oi, Fábio, diga lá. O professor, desculpe já começar atrapalhando a sua aula. No dia que o senhor for fazer essa discussão desses textos, vai ser exatamente como? Cada um vai fazendo as suas colocações, é? Olha, veja só. Na próxima aula é que eu vou dar as diretrizes, mas deixa eu lhe adiantar. A gente vai passar 2 textos. Na verdade, eu estou estudando a possibilidade de colocar 2 textos numa aula e um texto na aula seguinte, né? E aí vocês vão, qual é a tarefa de vocês? Cada um vai ter que fazer 3 apontamentos, né, a respeito do texto, 3 ou 4 das coisas que vocês julgarem mais importantes, né, e mais assim, as ideias-chave do texto. E aí a gente vai discutir esses apontamentos na aula seguinte, né? Então, quando é que eu vou passar os textos? Semana que vem. Semana que vem, quando a gente falar de geossistema e geografia no Brasil, aí eu vou passar esses 2 textos. Primeiro, eu pensei no seguinte: vou passar logo 2 textos do Sochava que tem em português. Mas no planejamento estava lá o texto do Sochava, tanto é que eu até imprimi os 2. Pronto. Aí eu ia fazer um texto numa aula e outro na outra. Mas eu estou pensando em trabalhar os 2 numa aula e na aula seguinte trabalhar um texto do professor Isachem. E aí a gente vê isso com cuidado. Porque aí fica mais rico, né? Ok, certo. A gente vê uma coisa assim mais tradicional e uma coisa assim mais recente. Então, e a aula de hoje é mais ou menos nessa direção. Né? A gente vai falar um pouco de desdobramentos recentes aí da ideia e do conceito de geossistemas e da prática da ciência da paisagem nos países aí formadores da antiga União Soviética. O que foi que aconteceu, né, depois. Então, deixa eu ir passando aqui, só recapitulando. Né? E aí, para recapitular, essa aula vai ter muita coisa autobiográfica, que aí eu me lembrei de, quando eu estava montando a aula, eu me lembrei de quando eu estava ingressando no mestrado. Né? Eu já tinha uma leitura do texto Sochava, do texto de Perutiachvili, do texto de Bertrand, mas eu lembro uma coisa que eu lembrava, que eram textos todos da década de 70. E aí eu me perguntava o seguinte: o que é que o pessoal tem feito na Rússia, né, hoje, né, em termos de teoria de geossistemas? Será que ainda existe? Sochava faleceu faz muitos anos, né? E como é que está o andamento das coisas? E aí eu descobri, não lembro como foi que eu descobri, esse livro aí que vocês estão vendo na tela, que foi um resultado de um evento, que é o evento Encontro Internacional de Ciência da Paisagem da Rússia, que eles organizam sempre lá na Rússia, etc., e países ali próximos. E aí eles tinham uma versão desse livro em inglês, só não tinha digital, né? Eles tinham uma versão impressa que você poderia solicitar. Aí eu lembro que eu escrevi para o professor Alexander Horoshev, da Universidade de Moscou, e aí eu solicitei o livro a ele, ele enviou para mim pelo correio, e aí foi quando eu tive acesso a muitas das informações do que o pessoal estava fazendo na Rússia hoje, né? Os textos do evento estavam em inglês, e tinha gente de várias instituições diferentes da Rússia, tinham trabalhos. E aí eu escrevi para muita gente, principalmente para os autores assim, que tinham textos que eu me interessei, né? E aí desses, quem me respondeu assim, de modo mais rápido, de modo mais, assim, mais abrangente, foi o professor Isachenko, lá na Universidade de São Petersburgo. E aí a gente começou ele começou a me ajudar lá na época do mestrado, me mandou textos, algumas coisas eu consegui achar do livro na internet para comprar, e aí eu fui me aprofundando. Boa noite, Vicente. E pronto. E aí a gente vai falar um pouco dos desdobramentos disso aí, tá certo? O que é que tem sido feito. Então foi uma curiosidade que eu tive no início do mestrado. Esse livro aí foi ajudou a sanar parte dessa curiosidade, né? E ajudou a escrever algumas coisas sobre geossistema, o que é que o pessoal tem feito. Então vamos ver um pouco.
né? Vicente, diga lá, rapaz. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Cara, muito massa esse livro, cara. Esse livro que me presenteou, eu, na verdade, nem sei se ela é professora ainda da UFPF, a professora Josi Cleda. Sim. Olha que bom. Muito massa, cara, muito massa. Que bom. Então, vamos seguir. Eu vou só relembrando aqui o que é que a gente viu, né? A gente fez um percurso histórico sobre fatores que influenciaram a ideia de geografia física integrada, a ideia de geossistema, falou um pouco de teoria de sistemas e etc. Tu quer falar mais alguma coisa, Fábio? Alô? Não, professor. Não, pode continuar. É que tua mão tá levantada. O senhor tem esse livro digitalizado? Não, né? Tenho não. Tem não, né? Ok. Eu achei uma versão dele digitalizada, mas é em russo. E não tem todas as figuras, não. Mas a gente vê aí algumas coisas. Esse livro é de 2007, tá certo? Foi de um evento que houve Encontro Internacional de Ciência da Paisagem lá na Universidade de Moscou, em 2006. Em 2007 eles publicaram esse livro aí. Tá, então a gente falou um pouco sobre o percurso histórico, depois a gente falou um pouco sobre a cartografia de paisagem no início do século XX. A gente viu como diferentes perspectivas em cartografia de paisagem, elas são bastante semelhantes em termos de você reconhecer unidades no terreno, né, e reconhecer hierarquia de unidades no terreno, porque isso era importante para o planejamento, né, para zoneamentos, etc. A gente falou um pouco da trajetória acadêmica do Vítor Sochava, né, de como, onde ele trabalhou, onde ele estudou, né, qual o contexto em que ele esteve inserido, das pesquisas, etc. Falar um pouco sobre como ele propôs o conceito de geossistema, né, de onde foi que vieram algumas das ideias dele, as experiências dele nos estudos de estações, de campo. Depois, na aula passada, a gente falou sobre a teoria do geossistema. Aí a gente deu algumas ideias acerca do conceito de epifaces, né, das unidades de regionalização e de tipologia, mostrou um exemplo de mapeamento, né, da Universidade lá do Instituto de Geografia da Sibéria. E hoje a gente vai falar sobre desdobramentos da teoria de geossistemas e dos estudos da paisagem na Rússia e países da antiga União Soviética. Então, o que é que eu vou trazer para vocês aqui? Eu vou falar um pouco desse livro. Eu fiz uma resenha dele. Eu fiz uma resenha desse livro. Eu publiquei na revista de Geografia aqui do departamento. Eu lembro que foi a pedido do professor Cláudio Biratã. Ele disse: Lucas, você não pode publicar uma resenha sobre algum livro da Rússia para falar sobre o que eles estão fazendo hoje, e etc. Aí eu escrevi uma resenha sobre esse livro e publiquei alguns anos atrás. E aí, eu vou destacar um artigo um dos trabalhos desse livro, que é um trabalho da professora Irina Mamai, que ela já faleceu, da Universidade de Moscou. Trabalha mais ou menos assim: Estado e problemas metodológicos da ciência da paisagem no início do século XX. E aí, o que está sendo discutido? Nesse trabalho, ela faz uma periodização. Eu posso até, se vocês quiserem depois, escanear esse texto e enviar para vocês. Ela vai fazer uma periodização, e ela diz o seguinte: entre 1913 e 1947, foi a origem dos estudos da paisagem como ciência. Em 1913 foi quando o Lev Berdy, que era aluno do Dokuchaev, ele propôs o termo ciência da paisagem, né, e propôs a categoria paisagem como unidade de análise na geografia russa, né? E aí teve esse período inicial até a década de 40, final da década de 40, que foi quando a gente passou a ter os trabalhos sistemáticos de mapeamento. E aí veio o trabalho do Sontsev, que a gente falou, né, a construção daquela ideia hierárquica de unidades de paisagem, de faces, subtrato, trato, localidade, né, o Miesnost, e paisagem como unidades de mapeamento aí.
a gente falou um pouco das relações dessas unidades de mapeamento com unidades de outros serviços. E aí foi nessa época aí que veio essa segunda fase aí. Paralelamente, foi quando começaram os estudos estacionais. Né? Nessa época que o pessoal começou a fazer, eles começaram a fazer muito mapeamento das unidades de paisagem, né? Principalmente voltado para levantamentos locais. E aí a gente viu também que esses levantamentos eles vieram na esteira de um processo global aí, onde vários serviços de mapeamento estavam trabalhando em vários países no mundo, principalmente a partir da aplicação de fotografia aérea, fotogrametria, né, e princípios que estavam sendo desenvolvidos na fitossociologia, né, no estudo de comunidades de plantas, no estudo dos solos. E aí essa gama de conhecimento foi sendo agregada na cartografia de paisagem, né? E aí o pessoal começou a desenvolver esse tipo de estudo, esse tipo de abordagem de mapeamento, começaram a fazer vários mapas, discutir tipologia de unidades, né? A gente viu ali, falou semana passada, como Isachenko discutia com Sochava a respeito de categorias. Não só eles, na verdade, tinham vários autores, né, discutiam a respeito disso. E aí eles passaram também a aplicar, né, os estudos da paisagem para diferentes propósitos do planejamento. E aí vocês lembrem do contexto que estava sendo da União Soviética, pós-guerra ali, um contexto de retomada, né, de retomada assim, de crescimento econômico, de retomada da economia do pós-guerra. E aí o que é que estava acontecendo? Né? Havia uma demanda por planejamento muito grande nos países da antiga União Soviética e esse mapeamento ele passou a ser aplicado para diversos propósitos, para agricultura, para fins de turismo, por exemplo, recreação, né? Para fins até de geografia médica, né? De geografia da saúde, no sentido de você avaliar a poluição dos solos e essas questões assim. Para planejamento de gestão de bacia hidrográfico, planejamento local e muitos outros fatores aí. Tá certo? E aí foi nessa época que o pessoal começou a fazer os primeiros trabalhos, livros sobre cartografia de paisagem e sobre geografia física no sentido amplo. Aí eu lembro que nesse texto aqui a Mamãe ela dá ênfase a um dos livros do professor Isachenko, do Anatoly Isachenko, que chama Princípios de Geografia Física, Princípios de Regionalização Físico-Geográfica e Ciência da Paisagem, que é um livro que foi traduzido para o inglês pelo pessoal da Austrália, né? Influenciou muito o trabalho do Robert Bailey, lá dos Estados Unidos, que trabalhou com o conceito de ecorregiões. Enfim, esse livro eu consegui ele pela internet, se vocês procurarem ele nesses sebos virtuais, nessas livrarias de livros antigos, vocês acham. Foi um livro assim que me ajudou bastante, porque ele faz, de certa forma, ele faz uma síntese. Deixa eu colocar o nome dele aqui. Ele faz uma síntese do que estava sendo feito na geografia soviética, né? E é muito engraçado. Uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção, a gente vai ver isso mais semana que vem, porque aqui no Brasil a gente tem uma diferença entre o paradigma da nova geografia e a geografia marxista, né? Que foi voltado mais para um aspecto mais de geografia crítica e etc. E lá na União Soviética, a geografia marxista era a nova geografia, né? Era a geografia quantitativa. Ela era marxista também. Então, a gente vai falar disso mais semana que vem. Deixa eu digitar logo esse nome aqui. Seja muito bom quem puder comprar. Não tem ele digital, eu vou mandar para vocês. Ele fez uma versão mais recente. Em 1991, mas não tem uma tradução dele para o inglês, não. Só tem a versão em russo. E aí foi nessa época que começaram a surgir os primeiros trabalhos assim de didáticos voltados para o ensino da ciência da paisagem, né, trabalhos de manuais de mapeamento em campo, veio nessa época. Né? Foi uma época de generalização
que veio a partir de trabalhos práticos, né? Eles começaram a aplicar isso, né, sistematicamente para o planejamento lá na época da União Soviética. Isso resultou em várias monografias, né? Foi um amadurecimento aí da prática deles de mapeamento e aplicações para o planejamento. E aí, por volta do início da década de 70, a Irina Mamai vai discutir que houve uma mudança na prioridade para o estudo, principalmente da estrutura e dinâmica das paisagens, o estudo dos impactos ambientais, né, e o planejamento e gestão dos recursos naturais, principalmente no sentido do planejamento derivado de estudos da dinâmica da paisagem. Aí, se a gente lembra do que eu falei nas outras aulas, foi justamente um exemplo disso é justamente o trabalho do Vitor Sochava, lá à frente do Instituto de Geografia, o estabelecimento das estações de campo, né, de todo aquele monitoramento ambiental integrado, exaustivo, que fazia uso extenso de estatística multivariada, de modelagem matemática, para tentar prever os resultados de diferentes formas de uso da terra. E aí o pessoal trabalhava muito no sentido de, se eu colocar aqui determinadas condições de uso, qual vai ser a resposta dessas unidades de paisagem? Então, eles tentavam fazer essa que o Sochava chamou de prognose geográfica, né, e de cocriação homem-natureza. O que é que eles estavam tentando propor? Uma mudança na paisagem, né, que fosse uma otimização da própria natureza, né, voltada para a qualidade, não só para a manutenção da qualidade ambiental, né, mas para o sustento da economia. E aí foi o que veio muito nessa época, e a época que a União Soviética tinha dinheiro, né, várias estações de campo foram abertas em vários locais. Isso foi até 1991. Paralelamente a isso, a União Soviética ela começou a investir muito em serviço em levantamento de países estrangeiros, e eles começaram a produzir cartas topográficas de outros países, né, inclusive do Brasil. Eu lembro quando o professor Isachenko veio aqui, a gente foi no sertão da Bahia, ele tinha uma carta topográfica, né, que foi feita na época da União Soviética, uma carta topográfica da Bahia. Estava lá os nomes todos em russo e etc., com todo o nível de detalhe. Era um para 100 mil, era um para 250 mil, não lembro. Mas para a escala, quem está trabalhando globalmente, é um grande avanço. E aí eles começaram a publicar muitos atlas internacionais, muitos trabalhos. Foi dessa época também que o professor Isachenko, o pai, né, ele publicou um livro que chama Paisagens do Mundo, Paisagens, né, o nome do livro. Que tem mapas de unidades de paisagem de todo o planeta, enfim, com dados, assim, tem foto da Caatinga. Eles mapearam o mundo todo, rapaz. Olha, se eles mapearam aqui o sertão da Bahia, imagine os Estados Unidos. Então, e eu acho que a recíproca é verdadeira, viu? Não acho que foi só a União Soviética que mapeou o mundo todo, não. E eles também recebiam muitos estudantes na Universidade de Moscou. Eles tinham um departamento de geografia de países estrangeiros. E aí eles trabalhavam muito em parceria com pessoas que vinham de outros países. Foi nessa época também, se eu não me engano, que foi um cubano, que foi o professor Mateu, né? O professor Mateu fez doutorado na Universidade de Moscou, e foi ele quem trouxe a ideia, o conceito de geoecologia para cá, para o Brasil. Tá certo? Eu acho que o nome dele é José Manuel Mateu Rodrigues. Ele faleceu há poucos anos de câncer. Uma luta aí contra o câncer. Depois eu falo dele já. Ele faleceu em 2019. E o último ponto dela, que é hoje, né? E aí, como é que a Irina Mamai, ela viu... hoje era o ano 2007, né? Já há alguns anos atrás. O que é que estava sendo feito hoje? Parecido com o que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Muita generalização teórica do que foi produzido nas décadas de 50 e 80, elas passaram a ser revisadas a partir da aplicação de imagem de satélite, tecnologia computacional, a ideia de sensoramento remoto, modelagem matemática e estatística. E aí muitos mapas passaram a ser refeitos, né, utilizando outras técnicas, e o pessoal está experimentando muito aplicações de geotecnologias para o mapeamento de unidade de paisagem, para o monitoramento ambiental e etc. Né? Antes você utilizava estações de campo,
para estimar balanço de radiação, balanço de energia, e aí hoje você pode fazer isso por sensoriamento remoto, né? Então, essa é a fase que que eles estão passando lá hoje, né? Que é a fase de aplicações de geotecnologias, né? E essas aplicações, elas vieram também pelo fato de que a partir do fim da União Soviética, né, muitas das estações de campo tiveram que ser fechadas porque não havia mais recurso, ou um aporte de recursos tão grande, né, para que essas estações fossem mantidas. Então, para vocês terem uma ideia, a estação de Martikop, na Geórgia, em Tbilisi, eles conseguiam obter de 6 a 7 mil medidas por dia de 100 diferentes atributos da paisagem. Né? Isso era muita coisa, tinha que ter muita gente trabalhando. Lembrem daquelas estações lá do método da ordenação complexa do Vitor Sotiava. Você tinha um perfil de paisagem de 1,5 km a 3 km com uma estação a cada 50 metros, mais ou menos, na faixa de 50 estações. Né? E aí você tinha várias medidas, então tinha que ter muita gente para fazer essas medições, né, essas revisões e etc. Eu não esqueço, rapaz, eu vou achar esse texto, perdi o texto do Michel Rochefort, ele disse que um geógrafo francês foi à França, foi à União Soviética, e ele disse que lá a geografia física era feita em escala industrial, porque era muita gente trabalhando. E aí, isso enchia os olhos, né, de pesquisadores de outros países, porque, nossa, tanta gente trabalhando, né, na pesquisa científica. Eu lembro, se você ler com cuidado e procurando esses detalhes, você acha nos trabalhos, por exemplo, do Isaac Sonnenfeld, ele tem lá no Land Ecology, como é o nome do outro? O Tricard, ele escreveu um livro que chama Ecogeography, na década de 90, junto com um geógrafo holandês, o Kevin de Jong, eu acho que é esse. E eles dizem lá que essa perspectiva foi desenvolvida em vários países, mas nenhum outro país desenvolveu com tanta ênfase quanto os países formadores da antiga União Soviética, né? Então você vê que geógrafos aí, pesquisadores de outros países, reconheciam, né, o desenvolvimento da ciência da paisagem, né, e desses estudos integrados em geografia física que eram feitos na antiga União Soviética. E hoje, o que é que eles fizeram? Eles desenvolveram uma base teórica, a gente falou um pouco da teoria de geossistemas na aula passada, e hoje o trabalho vai muito no sentido de procurar generalizações teóricas a partir de muitos resultados que já existem, de rever muita coisa pela aplicação de geotecnologia, né, e modelagem matemática. E hoje, como a gente tem esses softwares cada vez mais acessíveis, muita coisa está sendo vista aí. Um desses exemplos, né, que a gente viu na aula passada, só para relembrar, foi o trabalho da Yulia Vanteeva, né, lá o mapa de geossistemas que a gente falou, que foi, além dos trabalhos de campo, que envolviam descrições de solos, da vegetação, de características do relevo, a delimitação das unidades se baseou muito em imagens de satélite, em dados de radar, né, dados altimétricos, modelos numéricos do terreno, como modelo de declividade, índice de umedecimento topográfico e etc. Nada muito diferente do que a gente faz hoje no Brasil. A diferença assim, maior que eu vejo é em relação à formação para a descrição das paisagens em campo. Isso é uma coisa que eu sinto que a gente tem muito menos do que eles lá na Rússia. Né? Muita coisa assim que eu aprendi de descrição morfológica de solo, da vegetação, etc., ou eu aprendi estudando sozinho, ou eu aprendi a nível de pós-graduação. E aí, quando eu cheguei lá na Rússia, o pessoal fazia cursos disso na graduação ainda, no começo da graduação. Mas aí eles tinham outra vivência da paisagem, né? outra percepção, não só de você conhecer pelos mapas e pelos relatórios, mas você conhecer por você descrever em campo. Oi, Antônio, diga aí, rapaz, qual foi a parte que você não entendeu? Alô? Antônio? Sobre a descrição. Então, olha, lá na Rússia, eu vou falar já.
eles têm cursos no primeiro período, no primeiro ano da faculdade, eles têm cursos de descrição morfológica de solos, né, para você descrever cor, textura, estrutura, né, horizontes, essas coisas assim. Já no primeiro ano, eles têm cursos de... umas ideias assim, de familiarização florística, de você conhecer as espécies de planta da região. Eu lembro que eu dividi quarto com um rapaz, ele era do primeiro período. Ele estava fazendo um curso sobre a flora da taiga, né, ali do distrito de Leningrado. E aí a tarefa dele era coletar várias plantas, e ele recebia um manualzinho que tinha as espécies, a indicação das espécies, e ele tinha que identificar qual era a espécie, né? E aí ele tinha uma quantidade X de espécies que ele tinha que identificar. Aí, paralelo a isso, tinha curso também de morfologia de solos, que os alunos eram colocados para fazer a descrição morfológica dos solos, né? Descrever textura, cor, essas coisas assim. E aí, posteriormente, eles iam aprofundar isso em disciplinas como biogeografia, como pedologia e etc. Mas eles viam uma prática mais básica antes, para eles terem uma familiarização de olhar para a paisagem e ver as diferenças na paisagem, né? E saber reconhecer e saber descrever. Isso era muito importante. Eu penso, né, que era muito importante. Eu vou falar disso já já. Então, o que é que a gente está vendo aí, na perspectiva da Irina Mamãe? É que muito da geografia física russa e soviética, ela passou a ser revista, algumas coisas, principalmente a partir do mapeamento sistemático e da possibilidade de você trabalhar com vários mapas em SIG e etc. Né? Isso não significa que eles não tenham mais estudos estacionais, eles ainda têm muitos estudos estacionais, tem equipamentos aí de ponta, eles, lá pelo menos no Instituto de Geografia da Sibéria, eles trabalham hoje muito com o pessoal da Alemanha, em Moscou, de São Petersburgo também, eles têm muito diálogo, né? É um centro ali, pelo menos o que eu percebi quando eu fui para São Petersburgo, é um centro de atração, né, de pessoas de vários países, assim, tinha gente da China, da Mongólia, do Azerbaijão, do Tajiquistão, da Armênia, né? Eu lembro de ter encontrado pessoas de vários países aí, que iam para lá para estudar, né, e aprender aí sobre vários aspectos aí da geografia. Tá. E aí, outro trabalho que eu cito, você quer citar só um, eu vou citar mais um aqui, um dos capítulos, deixa eu pegar o nome dele aqui, do capítulo que foi escrito pelo Sissuev e o Alexandre, que é sobre modelagem de paisagens, né? E aí eles se baseando em parâmetros assim que você obtém por censuramento remoto, geoprocessamento e etc. E aí, o que é que eles, nesse texto deles, eles vão apresentando vários trabalhos que eles têm feito, né, principalmente no sentido de que pegar os antigos mapas que eles haviam feito em campo, né, mapas de unidade de paisagem, etc., e tentar refazer esses mapas utilizando variáveis biofísicas, né, indicadores biofísicos, como assim? Utilizando NDVI, utilizando dados de modelos numéricos do terreno. E aí, um trabalho que eles fizeram é o seguinte, eles já tinham um mapa, né? E aí eles pegaram várias informações dessas de indicadores biofísicos, NDVI, altitude, declividade, etc., e aplicavam uma análise de agrupamento por K-médias, né? É uma técnica aí de agrupamento, quando você tem variáveis quantitativas, você pode utilizar para pegar várias informações e criar grupos, né? E aí eles passaram a aplicar isso aí para tentar ver qual era a semelhança que eles obtinham em relação aos mapas tradicionais que já haviam sido feitos, né? E aí eles chegavam até 75% de semelhança em relação aos mapas que foram construídos em campo. E aí eles passaram a testar isso, né? O que é que eu posso utilizar aqui que é muito útil de censuramento remoto de geoprocessamento para já adiantar meus mapas de unidade de paisagem, né? Já que a gente tem essa experiência de campo, e aí a gente pode aplicar isso depois para uma área maior, né? Outra perspectiva também, e eu lembro que logo no começo da disciplina, uma pessoa perguntou, acho que foi a Daisy, espero que ela esteja aí, vou dar a resposta agora. Professor, a gente pode falar da bacia hidrográfica como um geossistema? E aí, sim e não, né? Um dos trabalhos que eles citam é de você delimitar geossistemas a partir de indicadores de circulação hidrológica
né? Porque qual é a ideia? A ideia é de que você tem na paisagem dois tipos de circulação, né? A circulação de animais, plantas, etc., que eles chamam de biocirculação, né? O que seria essa biocirculação? Seria, por exemplo, a dispersão de sementes, né? A dispersão de sementes, seria a circulação de animais. Isso aí estaria seguindo uma lógica mais biológica, tá certo? Das demandas dos animais pela construção de nichos ecológicos e etc. E além desse campo biocirculativo, haveria um campo geocirculativo, que seria justamente a circulação na paisagem de nutrientes, sedimentos, né, e outras substâncias, água, né, na paisagem. E esses campos geocirculativos, né, eles estariam associados muito aí à própria organização da rede de drenagem. Nesse sentido, o pessoal, eles citam um trabalho em que eles conseguiram perceber que, muitas vezes, a própria resposta da vegetação e dos solos nessa área que eles trabalharam, eu não lembro exatamente onde é, aí no bacia do Rio Mesa, né, resultava, muitas vezes, o padrão de vegetação e solos resultava de um arranjo da rede de drenagem. E aí, nesse sentido, você poderia falar de geossistemas de bacias hidrográficas, né? Você vê uma bacia hidrográfica como um geossistema e você tentar mapear geossistemas a partir daí, se você souber, né, que solos e vegetação ali estão respondendo muito diretamente, né, propriedades dos solos e da vegetação estão respondendo muito diretamente a essa circulação desde aí, de água, nutrientes, sedimentos. A gente vai falar disso já também, né? E aí o pessoal começou a perceber várias outras coisas em relação à integridade da estrutura da paisagem, mas eu vou falar disso já. Eu acho que antes tem mais um comentário de outro capítulo, acho que eu juro que esse é o último, é isso. O Kirill Diakonov, ele era o coordenador lá do Departamento de Ciência da Paisagem da Faculdade de Geografia da Universidade de Moscou. Eles têm a Faculdade de Geografia e dentro tem o Departamento de Ciência da Paisagem. Ele era o chefe lá, Kirill Diakonov. E aí ele escreve um capítulo que chama Direcionamentos Atuais da Ciência da Paisagem na Rússia, né? E aí o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, ao longo dos anos, a geografia russa, ela se consolidou a partir de alguns direcionamentos principais. Que direcionamentos seriam esses? Quase que eu fecho a aula aqui sem um direcionamento que ele chamou de genético estrutural, né? Que seria um direcionamento que estuda a origem e estrutura das paisagens em sua diversidade nos níveis local, regional e planetário. E aí está muito associado à cartografia das paisagens, né? E você tentar fazer um mapa e ver quais são as paisagens locais, regionais e etc., né? Um segundo direcionamento seria o que ele chamou de funcional, dinâmico-funcional. Estaria associado justamente ao monitoramento e os estudos estacionais, né? Utilizando tanto métodos que eles chamaram de geofísicos, quanto geoquímicos, que são esses métodos geofísicos da paisagem. Tem até livro que você encontra chamado Geofísica da Paisagem, e Geoquímica da Paisagem também. A Geofísica da Paisagem, ela busca identificar processos físicos e mensurar processos físicos nas unidades de paisagem. Processos físicos seriam esses: balanço hídrico, balanço de radiação, né, perda de massa, né, e outros processos. Já os métodos geoquímicos, né, tem até a Geoquímica da Paisagem, tem até um livro do Alexander Perelman que foi traduzido para o português, para o inglês, Geoquímica da Paisagem, que está muito relacionada à geoquímica ambiental também. Os métodos geoquímicos da paisagem, eles buscam diferenciar regimes de circulação de elementos químicos e substância na paisagem. E aí, na verdade, esse era um tipo de abordagem que já vinha sendo construído na geografia soviética, russa, desde a década de 20, pelo Boris Polinov, que propôs a geoquímica da paisagem. Ele trabalhou até com o Sochava lá no Instituto Pedagógico de Leningrado, se não me engano. E aí, como é que funciona essa geoquímica da paisagem, professor? É mais ou menos você tentar mapear como as substâncias químicas elas estão se deslocando de uma porção da paisagem, por exemplo, da parte mais alta do relevo para a parte mais baixa, né? Ou se existe algum tipo de material
ou de condição ambiental que ela vai reter mais elementos químicos e etc. Isso até para estudos voltados para poluição do solo e para a chamada geografia médica. Trabalhar com metais-traço, que antigamente o pessoal chamava de metais pesados, né? Hoje é metais-traço. E aí vai muito nesse sentido. E vai também na ideia do monitoramento, né? De você monitorar, ver como é que, por exemplo, você acompanhar como a comunidade de plantas ela está mudando, né, de uma década para outra e etc. Eu lembro quando eu fui... Esse trabalho influenciou muito o pessoal dos países periféricos ali da antiga União Soviética, da China e etc. O próprio Anatoly Zanchenko deu aula na China há muitos anos. Alguns anos, né? Eu lembro que eu fui uma vez para um evento no Chile da União Geográfica Internacional e tinha um rapaz da China, ele estava utilizando dados de estações, né? E eles haviam feito monitoramento da época de floração e frutificação das plantas, né? Lá na China, numa estação de campo na China. E aí ele tinha 67 anos de dados, de informações, né? E que foram feitas observando em campo. Obviamente não foi ele que fez, que eu acho que ele tinha a minha idade. Mas é um dado que a universidade tinha e ele veio apresentar alguns resultados porque ele foi cascavilhar esses dados e descobriu que o período de floração e frutificação das plantas estava ficando mais curto, acompanhando um aumento na temperatura global, né? Então, seria uma resposta do aquecimento global, seria uma dispersão mais rápida dos frutos, né, e do período de reprodução aí, das plantas. Mas, enfim, isso veio nessa perspectiva aí do direcionamento dinâmico funcional. O terceiro direcionamento, eles chamaram de evolucionário, né, e aí, se vocês lembram mais ou menos do que a gente falou na aula passada, a evolução da paisagem ela estaria associada justamente à mudança nas condições ambientais, né? E aí ele diz o seguinte, que estuda o desenvolvimento local e regional da paisagem, principalmente no Holoceno e no Pleistoceno, utilizando métodos aí do Quaternário, métodos de datação por radiocarbono e outros métodos similares, né? Então, o estudo da evolução da paisagem vai muito nesse sentido aí, né? E aí, mais um direcionamento que ele colocou é o direcionamento antropogênico, ou geoecológico, né? Que estaria focado no desenvolvimento das paisagens pela sociedade, na avaliação de impactos das atividades econômicas, na saúde humana em função de mudanças na paisagem e no planejamento da paisagem. Então, seria outro enfoque, que para eles aí a ciência da paisagem teria esses enfoques, né, de desenvolvimento, tá certo? Ele chega a citar um quinto enfoque, mas eu não sei se eu coloquei aqui não, porque ele não escreve nada no texto, né, que é um enfoque que ele chamou de cultural histórico, mas ele não desenvolve isso não. Então, olhando para a ideia de ciência da paisagem de uma forma global, lá na geografia russa, o que é que a gente tem? A gente tem uma disciplina da geografia, né, e essa disciplina da geografia está preocupada em mapear unidades de paisagem em diferentes níveis, ela está preocupada em estudar como é que essas paisagens funcionam, né, como é que operam processos de balanço hídrico, balanço de energia e etc., circulação de nutrientes, elementos químicos, como é que mudam as comunidades de plantas e etc., como é que essas paisagens estão mudando ao longo do Quaternário, né, e como elas estão mudando também decorrente da atividade humana e como é que a gente pode utilizar isso para o planejamento. Tá certo? Então, a ciência da paisagem seria uma disciplina integrada, né, que buscaria essas compreensões aí. Então, é um tipo de formação diferente, né, da formação, um pouco diferente da formação que a gente tem aqui no Brasil, que a gente vai muito no campo de você... como é que eu vou dizer? Você enxergar especializações, né, geomorfologia, clima. Não é que isso não tenha lá na Rússia, não, viu? Tem também. Tem o pessoal da geomorfologia, tem o departamento de geomorfologia, o departamento de clima, mas eles têm também uma área aí da ciência da paisagem, né? Que tem essas perspectivas principais de buscar justamente integração desses pontos, né? E aí uma referência recente, que aí eu passo para vocês, é um livro que foi publicado, se eu não me engano, agora em 2020, pela Springer da Suíça, se eu não me engano.
que é esse livro aí que se chama Padrões de Paisagem no Intervalo de Escalas Espaciais e Temporais, Espaço-Temporais. E aí foi do Kirill Diakonov e do Alexander Khoroshchev, ambos da Universidade de Moscou, mas esse livro ele é uma síntese do que vem sendo feito na Rússia, né, em países ali próximos, que tem uma geografia parecida, e ele traz assim, o que tem de mais atual, o que é que eles estão discutindo, né, hoje, em termos de ciência da paisagem na Rússia. E aí ele começa o livro falando sobre uma teoria de padrões e de hierarquia da paisagem. Né? Então, esse livro ele fala sobre essa teoria, que é a ideia da teoria do geossistema, como eu falei para vocês, é uma teoria da diversidade de paisagens. Né? E aí ele vai falar isso, que é uma teoria de padrões, né, e da hierarquia da paisagem, uma teoria que busca explicar as paisagens de uma forma integrada. E ele vai dizer que existem alguns campos, que temas principais são esses. Né? Como é que padrões indicam, como é que os padrões espaciais eles indicam e controlam processos atuais? Né? Como é que padrões eles indicam a gênese e influenciam tendências evolutivas futuras? Né? Por exemplo, como é que você pode fazer uma prognose geográfica considerando os padrões atuais? Tem muita gente que trabalha com isso. Né? Tipo, qual é a resposta daquela comunidade de plantas sobre aquele determinado tipo de solo e unidade geomorfológica? Qual é a resposta dessa unidade de paisagem às mudanças climáticas? E aí o pessoal tem trabalhado muito nessa perspectiva aí. Né? Tem outra parte, cada parte dessa que ele indicou no texto, ela tem vários capítulos. Cada capítulo é composto por um trabalho de um autor de alguma universidade ou instituição lá da Rússia. Como padrões controlam eventos dinâmicos, né? Como é que os padrões espaciais eles controlam eventos da dinâmica da paisagem. Né? Como é que padrões respondem a mudanças climáticas e antropogênicas. Né? Então, qual é a resposta desses padrões aí? Qual é a resposta do solo e vegetação a determinadas formas de uso e etc. Né? E como é que os padrões afetaram o uso da terra no passado e no presente? Aí tem integração com a arqueologia, né? Enfim, e no presente, né? Em forma de indicação de uso e tal. Então, é um livro que faz um panorama do que é que tem sido feito na geografia russa. Na verdade, esse primeiro autor aqui, o Alexander Khoroshchev, eu tenho acompanhado o trabalho dele desde que... faz muito tempo atrás. Eu acho que faz mais de 10 anos que eu acompanho as publicações dele. E ele é quem tem trabalhado muito no sentido de divulgar para o mundo a geografia russa. O que é que tem sido feito atualmente na geografia russa. Ele tem procurado publicar muita coisa em inglês, em parceria com colegas aí da Alemanha, publicando. Ele foi quem estava ali à frente também do processo de criação da Associação Internacional de Ecologia de Paisagem na Rússia, a seção russa lá. Ele esteve à frente, enfim. Então, é um cara aí que está engajado nessa divulgação das perspectivas da geografia russa. Essa é uma referência recente para quem quer se atualizar a respeito do que está sendo feito lá na geografia russa. E aí responde minha inquietação de quando eu entrei no mestrado. Tá certo? E algumas coisas, vamos falar um pouco agora sobre algumas coisas que eles estão discutindo. É de 2020, Daisy, esse livro. Um dos textos que a gente vai discutir nas próximas aulas, eu peguei esse livro, tá certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre a ideia de integridade estrutural, que é alguma coisa que eles estão discutindo hoje, né, que está sendo discutida lá na geografia russa. E aí, o que danado é isso de integridade estrutural? Acho que a gente já está na metade da aula, como hoje está rápido. Imagina o seguinte, vamos dar uma olhada. Então, o que é uma unidade de paisagem? Né? Uma unidade de paisagem, ela é entendida, né, como uma variabilidade espacial de propriedades biofísicas do terreno, propriedades do relevo, dos solos, da vegetação e etc. E hoje, já existem muitas técnicas para você mensurar parâmetros quantitativos do relevo, dos solos, da vegetação, por exemplo, teor de carbono no solo, percentual de argila. Da vegetação você pode medir número de indivíduos, riqueza de espécie, altura das plantas, diâmetro, altura do peito, diâmetro, altura do solo. Do relevo tem a geomorfometria, aí para você medir a declividade,
a orientação, tem índice até de posição no relevo para dizer se você está no topo, na base, tem índice para medir a curvatura do relevo, enfim. E aí o pessoal tem trabalhado muito nesse sentido, de pegar essas variáveis quantitativas e tentar utilizar estatística multivariada para interpretar esses padrões espaciais. Então, a gente tem essas duas unidades aí clássicas que eu gosto de usar, dessa fotografiazinha. E aí a gente tem, por exemplo, na unidade B ali, a posição inferior da encosta, declive mais suave, tem um material que é o depósito de encosta colúvio, e tem uma vegetação lenhosa aberta. Na unidade A é uma posição superior da encosta, declive maior, afloramento rochoso, vegetação herbácea e esparsa. O que é que a gente pode entender, então? A gente pode olhar para as unidades de paisagem e ver variáveis quantitativas, ver variáveis numéricas. A gente pode olhar para as unidades de paisagem de modo qualitativo e dizer, isso é um afloramento rochoso com bromélias, né? Ou é uma encosta rochosa com bromélias. Eu posso dizer, é um sopé coluvial com árvores e arbustos. Né? Mas você pode ver também essas unidades de paisagem como conjuntos de variáveis quantitativas. E se você tenta enxergar as coisas dessa forma, você pode aplicar estatística multivariada para tentar entender ou revelar relações entre as variáveis que talvez uma abordagem mais quantitativa ela não permita. Né? E aí eu vou discutir com vocês agora, vou trazer para vocês agora 2 trabalhos, né? Um trabalho que vai mais no sentido geral, uma revisão do que era feito tradicionalmente, esse eu vou falar depois, que é a abordagem mais do professor Isachem. E uma abordagem mais quantitativa, que é do professor Alexander Horoshev, que é uma abordagem bem complicada aí, no sentido de tentar entender relações entre os componentes da paisagem. E aí, o que é que o pessoal percebeu? Né? Aquela questão que eu falei de campos geocirculativos, campos biocirculativos. Quando você passa para olhar a paisagem, você vê o seguinte, se você passa para olhar a paisagem do ponto de vista de variáveis quantitativas, né? A paisagem ela não teria uma única estrutura, ela teria várias estruturas onde tem grupos de propriedades associados a determinados fatores condicionantes. Então, aí tem alguns exemplos, por exemplo, isso aí é o Lajedo do Pai Mateus, né, lá na Paraíba. Se você olhar aqui em cima, não sei se dá para enxergar, tem uma mancha laranja, né, na parte do topo, que são líquens, né, associações de algas com fungo que estão recobrindo a parte do topo desse afloramento. Quando você vai para uma parte mais que parece uma encosta, o escoamento ele erode esses líquens e aí você tem uma rocha mais desnuda. Né? Uma depressão no terreno, ela vai condicionar um padrão de acúmulo de água que vai fazer com que a vegetação morra aí, e outra vegetação cresça em cima, a vegetação herbácea. Aí você vai ter um horizonte orgânicozinho se formando nessas depressões. É muito difícil você ter horizonte orgânico, né, no semiárido, né? Muito difícil, porque o que acontece normalmente no semiárido é que tem um processo que chama fotodegradação, ou degradação fotoquímica, né, que é como se a radiação solar ela fizesse com que o carbono ele volatilizasse para a atmosfera. Mas aí quando você tem condições hidromórficas, né, que favorecem a manutenção aí da vegetação e uma pequena depressão no lajedo, esse material vai se acumulando e forma um horizonte orgânico aí, né? E aí quando ele satura, essa área satura, você vai ter uma vazãozinha aí da água, tá? Mas cria essa micropaisagem aqui, tá bom? Mas muita coisa está associada ao relevo, né? Mas muita coisa está associada, por exemplo, à própria circulação de animais, circulação de plantas, de sementes, na verdade, pode estar associada ao vento, como as plantas anemocóricas. Na Caatinga, é muito comum você encontrar o seguinte padrão de vegetação, né? As espécies que são dispersas por animais, né? Ou que se dispersam sozinhas, que chama autocoria, né? Que a semente seca e explode e sai o fruto, né? Ele resseca e abre e as sementes caem. Geralmente essas plantas elas ficam na parte baixa da floresta, né? E as plantas que crescem mais, geralmente são plantas anemocóricas, que são dispersas pelo vento. E aí elas crescendo mais acima das outras, elas recebem um vento mais forte e podem se dispersar a uma distância maior. O que acontece no caso da aroeira, da braúna, né, e de outras plantas assim. Tá bom? Então, fora isso, ainda tem os padrões que são associados à circulação de animais e etc. E aí, o que é que eles vão dizer?
Eles vão dizer que propriedades biofísicas do terreno não variam como um todo, necessariamente. Pode acontecer de você ter uma paisagem com alta integridade estrutural, onde você tem um conjunto de variáveis quantitativas, do solo, do relevo, etc., variando conforme um fator condicionante. Mas o que você pode ver na maioria das vezes, ou muitas vezes, é que você vai ter grupos de propriedades, algumas características do solo e da vegetação, elas variam conforme um fator, outras características variam conforme outro fator diferente. E aí, eles retomam um conceito que começou a ser proposto por Sochava, deixa eu ver se ele está aqui, né? Que é a ideia de paisagem como entidade poliestrutural, né? O que é isso? A paisagem, na verdade, ela é formada por várias estruturas e vários fatores condicionantes diferentes. Então, essa integridade, ela tem várias naturezas, né? Os limites das unidades de paisagem, eles terminam sendo menos abruptos, né? Normalmente sendo vistos de forma mais gradual. Tá certo? E aí eles puxam outro conceito lá da época do Sochava, que é a ideia de geossistemas integrais, né? E geossistemas parciais. O que é um geossistema integral? Um geossistema integral é aquele onde você tem o conjunto dos grupos de propriedades biofísicas respondem aos mesmos fatores condicionantes, né? Então, por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de variáveis quantitativas que você pode medir, declividade, teor de carbono no solo, que é teor de argila, teor de areia, pedregosidade, características da vegetação como cobertura de herbácea, densidade de árvore, densidade de arbusto, altura da vegetação, etc., respondendo a um fator, né, principal. Já os geossistemas parciais é quando você tem grupos de propriedades, né, respondendo a fatores condicionantes. E aí você vai ter alguns grupos respondendo a um determinado fator, outros grupos respondendo a outros fatores, né? E essa parcialidade, ela aponta para um caráter multiestrutural, né, de várias estruturas operando aí para criar a diversidade das paisagens, isso localmente, né? E essa própria diversidade, ela surge a partir das interações entre os componentes. Mas como é que você revela isso? Você revela isso a partir da análise dessas relações usando estatística multivariada. Aí tem um trabalho, eu vou mandar para vocês esse, que é um trabalho do Alexander Horoshev, ele publicou nessa revista que chama Landscape Online, 2019. Ele propõe um modelo que ele chama modelo de organização multiscala da estrutura da paisagem. E aí o que é que ele fez? Deixa eu só dar um gole aqui. Ele selecionou uma área. E nessa área ele fez 178 parcelas. Né? O que é uma parcela, professor? É você delimitar uma área assim, de 20 metros por 20 metros. Aí nessa área você abre um perfil de solo, né? E você descreve as características quantitativas do solo, que você pode, né? E da vegetação, e características do relevo também. E aí você pega, ele fez 170, mais ou menos, parcelas e juntou essa informação, e aí ele foi estudar as relações entre esses componentes. Como foi que ele estudou essas relações? Primeiro, ele utilizou um método na estatística multivariada que chama uma técnica de ordenação, que é quando você tenta ver se existem grupos de fatores. Na verdade, não é como se fosse um agrupamento, é como se você estudasse fatores que variam junto. E as técnicas de ordenação, ele usou, no caso, aí, o escalonamento multidimensional, não métrico, que é uma técnica que vê isso. Outra técnica muito comum que vê isso é a análise por componentes principais, né? E aí ele utilizou o escalonamento multidimensional como uma técnica exploratória para ver esses grupos de variáveis que existiriam, né? E aí ele pegou essa técnica, ela gera uns scores aí de relacionamento das variáveis, e ele pegou esses scores e ele aplicou outro método, que é um método que chama equações de regressão. O que a equação de regressão faz? Ela gera um modelo de regressão, ele gera uma equação que permite com que você utilize uma variável para prever a ocorrência de outras variáveis.
Então, o que é que ele fez? Ele disse, olha, eu tenho esses grupos de relacionamentos que eu obtive aqui com escalonamento multidimensional. E agora eu quero saber se existem variáveis do relevo que permitem prever a ocorrência desses grupos de variação de solos e vegetação. E aí, o que foi que ele fez? Ele utilizou os modelos de regressão, ele usou a regressão múltipla não linear, né, para ver quais variáveis geomorfométricas, e aí ele não usava uma variável geomorfométrica só, ele usava conjuntos de variáveis geomorfométricas, né, e ele utilizava isso com raios de busca diferentes, para tentar avaliar em que medida e em que escala variáveis geomorfométricas elas eram responsáveis por explicar padrões, né, de variação ali, de variáveis quantitativas. Tá certo? E aí ele chegou a dois grupos, dois geossistemas. Peraí, Jonas. Ele percebeu que alguns grupos ali variavam em função da disponibilidade hídrica e outros grupos variavam em função da disponibilidade de nutrientes. E ele conseguiu detectar qual era a melhor escala em que isso ocorria. E aí ele utilizou uma análise de agrupamento por K-médias, né, para delimitar os grupos de paisagem utilizando as variáveis geomorfométricas que melhor explicavam a variação dos solos, simultânea dos solos e da vegetação, né? E aí ele gerou um mapa de geossistemas sensíveis à disponibilidade hídrica e um mapa de geossistemas sensíveis à disponibilidade de nutrientes. Diga lá, Jonas. É complicado. Olá, professor. Boa noite. Diga. Bom, essa metodologia aí eu achei muito interessante porque vai muito numa pesquisa que eu estou sobre áreas de risco utilizando o conceito de geossistemas, né? Os geossistemas urbanos. Esse tipo de metodologia aí, professor, assim, tanto para áreas de risco no sentido de inundação como para movimento de massa, você tem digamos assim, uma previsibilidade muito alta nesse sentido de você descrever realmente aquele contexto? Rapaz, eu vou dizer a verdade para você. Eu não faço a menor ideia. Sabe por quê? Porque eu vou dizer qual é o resultado que esse método dele dá. O resultado que ele dá é o seguinte: ele vai mostrar para você que existem conjuntos ambientais, né? O que é um conjunto ambiental? Uma unidade de paisagem, né, que está associada, tem propriedades da paisagem que estão associadas à disponibilidade de água, outros que estão associados à disponibilidade de nutrientes. E para que isso vai servir? Né? Pelo menos a aplicação primária que eu estou vendo aí. Se você sabe que existem algumas paisagens, é o método Borodchev, se você sabe que existem algumas paisagens que elas respondem muito à disponibilidade de água, você sabe que qualquer mudança no regime hidrológico que você fizer nessa paisagem vai afetar essas unidades específicas aí, né? Se você sabe que algumas são sensíveis à disponibilidade de nutrientes, qualquer intervenção que for feita no sentido de reduzir a disponibilidade de nutrientes vai afetar esses padrões de paisagem, né? Então, eu acho que vai muito mais no sentido de apontar para um planejamento agrícola, né, do que para alguma coisa do risco. Eu acho que esse método dele ainda não aponta, né, para alguma coisa voltada para risco, não. Mas eu vou dizer, as ferramentas que ele utilizou, né, que é técnica de ordenação, técnica de agrupamento, modelo de regressão, são técnicas estatísticas que têm sido utilizadas para várias aplicações diferentes, tá certo? Então, você pode pensar uma técnica dessas, né, para risco de inundação, deslizamento. Mas eu não vislumbro agora nada que eu possa lhe dizer. Eu posso parar para pensar sobre isso um pouquinho, né, para tentar chegar a alguma aplicação. Mas, agora, assim, de cabeça direto, assim, eu não vejo, não. Mas, assim, pode ter. É porque eu acho muito interessante a forma como ele vai abordando, e para chegar, eu acho que é bem interessante para você. Eu não sei o grau de previsibilidade, assim, no sentido de você poder fazer umas taxas muito próximas das respostas, né? Digamos, para a questão do padrão, porque a gente está trabalhando aqui também a questão do padrão, né?
das taxas de padrão, de médias aí, o que a gente poderia ter. Mas é bom depois eu dar uma olhadinha. Mas valeu, professor. Agora, uma coisa é que toda coleta é uma coleta quantitativa, né? Então, toda informação que ele obtém é uma informação assim, por exemplo, da cobertura da vegetação. A vegetação, você não é só você dizer, aqui tem muito dessa planta, ou essa planta ocorre ocasionalmente, é você dar um percentual, né? Qual é o percentual de ocorrência de cobertura do solo por uma determinada espécie de erva, ou quantos indivíduos de catingueira você tem, e etc. Vai muito no sentido de você obter informações quantitativas, né? Mas é um trabalhão, viu? Isso aí. Trabalhando. Valeu, professor. Oswaldo, diga lá, rapaz. Oi, professor. Quem foi o pesquisador que não trabalha com hierarquia de paisagem? É Sondsev ou é Khoroshchev que não trabalha com hierarquia de paisagem, aborda um método diferente? Nossa, boa. Perfeito aí, viu, Oswaldo? Veja só, o que é que o pessoal começou a fazer quando eles começaram a aplicar muito sensoramento remoto, muito geoprocessamento, né? Para fazer mapeamento de unidade de paisagem, tentando utilizar aquelas categorias clássicas de faces, meio trato, localidade, paisagem, etc., né? Que vai muito no sentido daquele geossistema geoface geótopo do Bertrand, aquelas unidades hierárquicas. Eles começaram a perceber que existiam muitos níveis intermediários aí que você poderia identificar e eles não estavam nessa escala. E aí o pessoal começou a questionar a validade desses geócoros, né, porque dessas unidades de regionalização. Eu não sei se vocês lembram, deixa eu voltar aqui só no mapa da Vanteva, aqui para vocês verem. Volta. Pronto. Nesse mapa dela, é um mapa tipológico, tem aí os grupos de faces que são geômeros, né? São tipos de paisagem. Mas aí não tem a indicação do que é geócoro, e se é microgeócoro, se é mesogeócoro, se é macrogeócoro. Eles não estão discutindo mais isso assim de forma tão acalorada quanto eles fizeram na década de 60 e 70. Eu perguntei isso ao professor Isachen quando eu fui lá em São Petersburgo. Ele disse assim que o pessoal antigamente perdia muito tempo discutindo se uma unidade de paisagem era Urotiche, se era Mesh-Nost, se era o que era, né? E aí você vai ver até outros trabalhos nesse livro também, que eles utilizando critérios que foram estabelecidos para uma determinada unidade ali, tipo, eles disseram que para você identificar localidades, né, o Mesh-Nost, você teria que usar padrão de drenagem, etc. Mas aí, quando você aplicava, você encontrava 2 níveis de Mesh-Nost. E aí você faz o que com isso? Se não está ali na escala. E aí, alguns autores, como a Irina Mamãe, ela disse, não, isso aí a gente tem que criar novos indicadores para essas unidades, para a gente colocar elas dentro da hierarquia dos geócoros, para que a gente tenha uma hierarquia mais complexa. Já o Alexander Khoroshchev, ele é um dos que defendem o seguinte, ele disse, olha, essa hierarquia rígida, né, de níveis que você define níveis a priori, né, de tipo geossistema, geoface, geótopo, ele disse assim, a gente não pode se prender a isso. E quando a gente vai fazer um trabalho, a gente termina encontrando muito mais diferenças, né, e diversidade, né, de paisagem do que essa hierarquia ela coloca para a gente. Né? E a gente tem que estar aberto a isso aí. E aí ele propõe outro caminho. Em vez de você partir de uma escala, dizer, eu vou ver aqui quem é o macrogeócoro, quem é o mesogeócoro, quem é o microgeócoro, ele diz, não, esqueça isso aí. Né? Estude aí as propriedades da paisagem para você tentar entender as relações entre os componentes, e não necessariamente se ele é macro, se é meso ou se é micro. Né? Ele vai muito nesse sentido, ele propõe aí esse abandono, né, de uma visão a priori de quantas unidades você tem que ter num determinado local. Né? Ele diz aí que, na verdade, vários autores eles vão contra isso, no sentido de que, quando você aplicou muita geotecnologia para fazer mapeamento sistemático, etc., eles começaram a perceber que esse esquema hierárquico aí ele não funcionava muito bem, não. Né?
Até pronto, aqui no semiárido, era para ter colocado até um slide sobre isso. Se você for aplicar, por exemplo, a proposta do Bertrand, lá no Submédio de São Francisco, você vai achar dois níveis de geótopo. Porque o que é que ele diz que é um geótopo? É uma unidade de paisagem que tem uma ordem de grandeza até 1 vezes 10, eu me esqueci quanto é exatamente. Mas aí que você vai aplicar, você encontra uma coisa que você pode classificar como geótopo, e aí dentro desse geótopo você encontra outro geótopo, dentro do outro geótopo tem outro, e aí você faz o que com isso? Né? Vai ficar discutindo, é um geótopo maior ou menor, não sei o quê. Né? O Khoroshchev ele vai dizer que isso é uma besteira. O que a gente está tentando entender são as relações entre os componentes. Ele disse, eu acho que isso é mais importante do que você ficar tentando compor uma hierarquia, né? É você tentar expressar como é que esses componentes se relacionam. E aí o trabalho dele é um trabalho extremamente sofisticado. Eu vou dizer a você, eu demorei anos para entender, né, esse trabalho dele. Tive que mandar e-mail para ele explicar, né, algumas coisas. Tive que estudar estatística muito variada. Foi uma das coisas que eu aproveitei a pandemia para fazer. Foi estudar estatística muito variada, para poder tentar entender como é que esses métodos funcionavam. Né? Não é uma coisa fácil de aplicar, é um nível de refinamento estatístico muito grande. Né? Você tem que ter um conhecimento muito bom de estatística muito variada, tem que ter uma clareza, um planejamento muito grande. E esse método aí, ele vem aprofundando esse método desde 2006, um artigo dele que eu encontrei em 2006, ele já está começando a propor esse método aí. Ele vem refinando esse método ao longo do tempo. Aí já em 2019 já fazia o quê? 13 anos. Né? E aí, uma coisa que ele percebe e que ele chegou também a fazer, né, é a ideia, ele percebeu o seguinte, aí volta uma discussão ali que a gente pode voltar até o Abissaba e o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Ele vai dizer, olha, dentro da paisagem, existem coisas que são típicas, né, que ele chamou de núcleos de tipicidade, e existem paisagens ali que elas terminam misturando propriedades de outras unidades de paisagem. Né? E aí, em vez dele simplesmente traçar um limite e dizer, isso aqui é uma área core, aqui é uma faixa de transição. O que é que ele fez? Ele aplicou a equação de Shannon de incerteza, né, para calcular a incerteza das unidades de paisagem. E o que danado é isso? Eles pegou as unidades de paisagem, viu as propriedades que ela tinha, né, e aí ele questionou o seguinte, qual é a probabilidade dessa unidade de paisagem conter as características de um determinado tipo? E aí, quanto maior a incerteza, né, significa que a paisagem ela tem propriedades de vários tipos diferentes. Né? E aí é uma forma de quantificar a transição de unidade de paisagem. Né? É outra coisa bem rebuscada. Tem uma professora na Ucrânia, que é a Tatiana Bobra, se não me engano, que ela está utilizando aquele negócio de interpolação, krigagem, etc., para tentar ver paisagens que formam mais núcleos, né, de tipicidade e paisagens que têm limites mais difusos. Isso tudo a partir de variáveis geomorfométricas, pedométricas, dendrométricas e outras métricas aí, tá certo? Então, é outra abordagem dentro da ciência da paisagem, né? Uma abordagem altamente quantitativa, né, para tentar explicar relações entre os componentes aí. Mas, obviamente, se você parar para estudar, você vai ver que são abordagens extremamente sofisticadas, que demandam um conhecimento de estatística muito variada, bem, assim, refinado. Demora, viu, para você entender. Eu quebrei a cabeça aí anos para tentar entender nos mínimos detalhes como é que funciona. Aí outro exemplo, né, esse aqui é um exemplo, eu estava falando de que limites, etc. Tá. Isso aqui é um trabalho, quem está trabalhando com uma coisa parecida com isso na ecologia é o Craig Allen e o C.S. Holling, principalmente o C.S. Holling. O C.S. Holling é um pesquisador da ecologia que ele descobriu um negócio que ele chamou de cross-scale morphology, que é tipo assim, morfologia através de escalas. Que ele percebeu o seguinte, que quando você tem uma área onde os padrões de paisagens eles persistem por um determinado momento, né,
essa persistência nos padrões de paisagem, eles vão tender a arrastar outros atributos, outras variáveis. É como se fosse um... Tem um nome para isso na teoria do caos, rapaz, mas eu me esqueci. É um atrator, né? Mas assim, aí diz assim, se os padrões de paisagem são persistentes o bastante, então os processos biológicos serão arrastados e adaptados a esse padrão. O que é que ele quis dizer com isso? Que a construção de nichos ecológicos, por exemplo, pode ser influenciada pelos padrões de paisagem. E aí tem um estudo dele que ele começa a trabalhar dados de vários biomas diferentes, da savana, da floresta, não sei de onde, etc. E aí ele percebe que padrões de paisagem eles afetam, inclusive, as características morfológicas do corpo dos animais, né, por causa da adaptação dos seres vivos ali, aquele conjunto de paisagem. Aí eles, assim, eles poderiam muito bem amplificar o padrão de origem para fornecer uma assinatura aprimorada da estrutura da paisagem. E aí um dos trabalhos que a gente fez, que foi um trabalho que a gente chegou a uma conclusão semelhante, foi esse mapa de unidade de paisagem que está aqui embaixo colorido, lá de uma unidade de conservação no sertão da Bahia, que é a APA da Ararinha Azul. A gente fez um mapa de unidade de paisagem dessa unidade de conservação, utilizando alguns dados de campo, sensoramento remoto, processamento, etc. E aí, eu mostrei esse mapa para a gestora do Instituto Chico Mendes, a Camille. Eu disse, olha, Camille, a gente fez um mapa. Ela disse, Lucas, seu mapa tá lindo, mas eu vou fazer o que com isso? Aí eu disse assim, me dê os pontos de ocorrência da Ararinha Azul, né? E do Índio de Macau, meu Deus, da Maracanã, que é outra ave. Deixa eu só contextualizar para vocês. A ararinha azul ela tinha sido considerada extinta na natureza, mas existiam várias em cativeiro, e aí eles criaram uma unidade de conservação para reintroduzir as ararinhas azuis. Elas estavam na Alemanha, se eu não me engano. E aí eles conseguiram que um sheik do Catar comprasse uma fazenda lá, a Fazenda Concórdia, para fazer a reintrodução. Eles criaram um centro de reintrodução da ararinha azul. É um processo assim de conservação da caatinga, né? Mas que tem como espécie bandeira a ararinha azul. E aí o que é que a gente percebeu? Quando a gente plotou os pontos ali, a gente viu que nenhuma ararinha azul ela ocorria a mais de 1 quilômetro de uma área de nenhum registro. Tinha uma ocorrência mais distante, de 1 quilômetro, do que a gente chamou de caatingas de rios secos, né? O Abissabé chamava de caatinga ribeirinha, né? Então, que é um padrões, na verdade, são conjuntos de padrões de paisagem aí de caatinga, associados à proximidade dos cursos dos corpos hídricos. Os corpos hídricos não, porque não tem corpo hídrico, que é um rio intermitente. Mas a gente achou essa relação, esse padrão. Ela disse, olha, agora você me ajudou. E aí esse mapa lá da gente está sendo utilizado como referência para monitoramento da fauna. E aí eles usaram as unidades de paisagem como amostra, né, para instalar as câmeras aí com sensor de movimento, né, para fazer o monitoramento do mapeamento da fauna, monitoramento, etc. E aí está associada essa mesma ideia, né, de você ter padrões de paisagem atraindo a formação de nichos ecológicos e etc. Então, se os padrões de paisagem eles não necessariamente influenciam a circulação, eles vão influenciar outros padrões aí de comportamento e até da morfologia dos animais. Diga lá, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite. Falando sobre essa questão, eu lembrei de uma situação que aconteceu aqui no trabalho de campo, no nosso levantamento da flora lenhosa do Cerrado aqui. A gente mapeou 2 sítios de mangaba, né? Um já conhecido, né? Que era a própria comunidade chamada Mangabeira, sim, mas a área nunca tinha sido mapeada antes da ocorrência da espécie, né? Uma concentração grande de mangaba. E uma outra nova, até então desconhecida, né? Não sei se tem um pouco a ver com isso daí. Deve ter a ver, com certeza. E o que é que você tem que buscar depois? Os fatores que levam aí a explicar esses padrões. Eu acho que a cartografia de paisagem vai muito nesse sentido, né? Então, a gente tem, de um lado, né, aí volta para o que o Oswaldo falou, né, lá de você discutir esses geócoros e etc. E aí, por um lado, você chega a uma abordagem hiperquantitativa, né, como no trabalho do Khoroshchev, né, e, por outro lado, você tem uma abordagem mais prática, né, que é a abordagem do pessoal de São Petersburgo, que é uma abordagem mais direta,
para fins de planejamento, né, e que não tem um refinamento estatístico tão grande, né? Na verdade, não tem refinamento estatístico, ela é uma metodologia baseada em trabalho de campo, mas que não está tão preocupada em discutir os geócoros, discutir se é fácil, se é trato, se é isso, se é aquilo. Que eu vou falar disso, eu acho que é agora. Que é a proposta do professor Gregory Zachenko. Deixa eu só contextualizar. Na Rússia, teve um pesquisador na Universidade de São Petersburgo, que foi aluno do Lev Berg, que ele trabalhou com Sochava. O nome dele era Anatoly Zachenko. Ele veio a falecer agora em 2018, se eu não me engano. Ele viveu muito tempo. Acho que foi de todas as pessoas, os pesquisadores que eu já investiguei, foi quem mais dedicou tempo à cartografia de paisagem na vida. Aquele livro que eu botei aqui no chat é dele. E ele teve um filho, ele tem vários filhos, na verdade. Aí um dos filhos dele é o professor Anatoly Zachenko. O nome dele, o nome do filho é o Gregory Zachenko, que hoje é professor da Universidade de São Petersburgo também. Foi quem foi meu orientador, meu supervisor lá em São Petersburgo. Quando eu fui fazer um curso de cartografia de paisagem. E aí, a proposta do professor, que o professor Zachenko propôs junto com um colega dele, que é o Andrei Reznikov, né, é essa proposta de você ver as unidades de paisagem como conjuntos de sítios e estados. E aí é uma proposta bem direta e bem didática, né, porque faz parte da abordagem que eles utilizam para a cartografia de paisagem, para os cursos de cartografia de paisagem dos estudantes da Universidade de São Petersburgo, e é um curso que é oferecido no primeiro ano da universidade. Então, é um curso que é oferecido quando você completa um ano, ou seja, você está no segundo período, você já vai fazer esse curso. E aí eu fiz esse curso juntamente, tinha uma moça que está fazendo doutorado também, que era da Bielorrússia, mas o restante do pessoal da equipe era gente que estava no primeiro ano do curso de graduação. Né? Então, teve esse diálogo aí, foi muito legal. E aí a proposta toda é você tentar entender as paisagens enquanto conjuntos de sítios e estados. O que danado é um sítio? Um sítio é uma forma de relevo, mais as condições do substrato. O que é o material superficial, o material subjacente. E aí o professor Zachenko sugere uma profundidade de 1 metro para você escavar, porque geralmente são as áreas onde você tem a profundidade das raízes aí efetivamente atuando. Né? E os estados de longo prazo são os solos e a vegetação. E, obviamente, o tipo de cobertura, se você não tem uma vegetação, mas tem uma forma agrícola, né? Uma forma de uso da terra, como agricultura, um pasto plantado, ou um açude, etc. Isso entra como estado de longo prazo também. E aí ele criou um modelo baseado em dados de campo para o mapeamento de unidade de paisagem. Ele criou isso junto com o professor Reznikov, e ele tem aplicado esse modelo aí em escalas que variam de 1 para 5 mil a 1 para 500 mil. É um modelo extremamente prático, né? Que é baseado em descrições de campo. E aqui no modelo a gente tem, por exemplo, as unidades que ele chama de geocomplexo. Essa menor unidade que une as características do substrato, do relevo, da vegetação. Né? E tem o conjunto que ele chamou de Landscape Site Group, né? Que é o grupo de sítio. Né? O que seria o sítio? Onde você tem a cobertura. A vegetação está crescendo em cima de quê? O solo está desenvolvendo em cima de quê? Né? E aí, o que é que eles têm muito lá? Eles têm um relevo pós-glacial, você tem uma geleira ali que é um relevo de fundo de geleira. Então, você tem moraina de fundo, você tem aquelas topografia Kemi-Kettle, tem muitos lagos pós-glaciais, enfim. E nessa área, o que é que cresce? Cresce a vegetação do pinheiro, algumas espécies latifoliadas, como a bétula. E aí tem essas unidades. Aí, nesse exemplo, o que seria o sítio? Né? O sítio seria, o grupo de sítio seria essa porção mais elevada de granito, né? E dentro dele você teria subunidades aí, a parte de afloramento, uma encosta com depósito, teria o fundo do vale, né? E, enfim, seria um tipo diferente. E aí, como é que você caracterizaria isso? A partir da posição no relevo, declividade,
a orientação para que lado a encosta está voltada, as características do substrato, se é um afloramento rochoso ou se é um material argiloso, se é um material arenoso, qual é a origem dele? É um depósito de encosta, né? Que a gente chama colúvio. Lá eles chamam de delúvio. Eu fui chamar colúvio e eles disseram, não, esse termo está em desuso. Enfim, tá certo? Então, é um modelo que eles utilizam, é um modelo extremamente fácil. Depois eu descobri que o pessoal nos Estados Unidos, eles utilizam uma abordagem semelhante, né? Na Universidade do Novo México, eles falam também em sítios e estados, só que eles chamam de ecossítio, né? Mas a abordagem é bem parecida. Você vê qual é a posição no relevo, a textura do material, e depois você vê a vegetação que está crescendo em cima. E eles fazem monitoramento ambiental a partir disso. E aí o professor Isachenko, ele também faz monitoramento ambiental considerando os sítios e estados, né? Tá. E aí, essa ideia de sítio dele, que é o relevo mais os materiais superficiais, já era falado lá no trabalho do pai dele, na década de 60, que era baseado na ideia de você ter segmentos de encosta, né? E depois, na década de 90, ele refez isso, mas quem desenvolveu mesmo foi o filho, né? O Gregory Isachenko, lá agora na Universidade de São Petersburgo. Eles criaram uma estação de campo na universidade próximo ao Lago Ládoga. Deixa eu mostrar a vocês. Agora vamos falar de algumas experiências que eu tive. Isso aqui são várias publicações que o professor Isachenko tem colaborado lá na Rússia, junto com... Isso aí são publicações do Instituto Botânico, onde o Soltava trabalhou, lá na seção de Geografia e Cartografia da Vegetação. Quem trabalha lá é a irmã do professor Isachenko, onde o Soltava trabalhou. E aí eles têm colaborado, eles têm muitos desses atlas aí, né, que eles fazem várias informações ambientais. Na verdade, esses atlas, eles são atlas das unidades de conservação que tem no distrito de Leningrado, próximo a São Petersburgo e etc. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão pegando as unidades de conservação que existem, faz mapa de unidade de paisagem, faz mapa da vegetação, de solos e outras informações, mapa de complexos faunísticos, enfim, é um trabalho de muita gente, né? Mas a parte do professor Isachenko aí é a parte das unidades de paisagem. Acho que tem uma figura aqui. Não, primeiro vamos mostrar a área que eles trabalham lá. Deixa eu mostrar essa imagem aqui. Essa mancha marrom meio escura que vocês estão vendo no centro é o Ládoga, é o maior lago da Europa, né? Essa água mais azulzinha aqui, mais clara, é o Golfo da Finlândia. Se vocês acompanharem o Golfo da Finlândia, ele vai dar numa área urbana aqui, que é São Petersburgo, fica na foz do rio Neva, né? E aí essa área fica já na fronteira da Finlândia com a Rússia. A estação de campo fica a 50 quilômetros da Finlândia. Na verdade, a estação de campo é a antiga casa de finlandeses que fugiram durante a Segunda Guerra Mundial, quando brigaram ali com a União Soviética. E aí tem uma estação, a estação fica mais ou menos nessa porção noroeste do Ládoga, né, a estação de campo. Acho que tem outra foto aqui, aí tem essa estrada principal, você sai de metrô lá de São Petersburgo, acho que tem umas 2 horas de viagem, se eu não me engano. Aí você desce na estação, pega um carro para poder ir para a estação de campo. Tem um lago que está parecendo um peixinho aqui, que é o Lago Suri, está estruturado numa falha, né? Eita, nem botei. Aí se você olhar com cuidado, tem uma linhazinha aqui, ó, essas casinhas que estão aqui, né? São as casas da Universidade de São Petersburgo. Essa primeira aqui, mais próximo da pista onde fica o refeitório, né? E as outras casas são as casas onde dormem os professores. Aí, na época que eu fui, estava lá o professor Isachenko, o professor Reznikov, a esposa do professor Reznikov também é professora, eles tinham 7 filhos, mas na época só tinham 2 pequenos lá. Tá? Mas vamos seguir. E aí tem algumas fotos também, esse é o Lago Ládoga, é a minha bandeira do Santa Cruz aqui. Chovia muito, tinha muita lama. Aqui é o professor Reznikov, que ele trabalhava com pântanos. E uma foto minha com o professor Isachenko já no final do mês. Eu cheguei lá, estava no começo de junho, estava fazendo 6 graus. No final do mês estava fazendo 28 graus. E aí eu não precisava mais usar casaco, né, essas coisas assim. E aí, como foi o curso? Vamos dar uma noção para vocês como é que funcionava, até para fins de didática. Os alunos no primeiro período, eles têm cursos assim de se familiarizar com a flora da taiga,
né, e com as características morfológicas do solo. Não é uma coisa assim que difícil de fazer. Você olhar um solo e você dizer se ele é vermelho, se ele é amarelo, se ele é laranja, você não precisa ter um doutorado para isso. Né? Então, eles fazem esses cursos básicos e no final do ano tem o curso de cartografia de paisagem, que é a prática especial em cartografia de paisagem. São 15 dias, né, de campo. No primeiro dia, o professor Isachenko, ele anda pela região toda ali falando sobre a geomorfologia, a formação geomorfológica e geológica. No segundo dia, segundo e terceiro dia, ele fala sobre os solos, né, e já tem perfis de solo abertos, e aí ele vai dizendo quais são as características morfológicas do solo, qual era o tipo de solo, e a classificação de solo que eles usam é uma classificação muito simples. Se a gente traduzir para o português, o nome dos solos é terra cinza, né, que é pó de isol, terra marrom, que é burazion, terra meio marrom, que é pó de bur, enfim, solo de várzea, são nomes bem prosaicos. E no quarto, quinto e sexto dia, a gente anda pela região e ele vai mostrando as diferentes fisionomias vegetais, né? O que é floresta, o que é pântano, o que é área de campo que tem líquido, enfim. E aí ele vai dizendo, tem uma lista de espécies de planta, ele vai dizendo o nome das espécies, e aí você decora se você conseguir. Né? Mas tem também, eles têm um manual enorme lá com toda a flora do distrito de Leningrado, que ainda é da época começou a ser feita na época do Vladimir Komarov, que eles escreveram 30 volumes da flora da União Soviética, e lá eles têm as imagens das espécies, até de líquens, eles têm esse nível de detalhamento, tá certo? E aí pronto, depois ele divide a área em 4 seções de 1 km², mais ou menos, e divide em equipes, e cada equipe fica responsável por fazer um mapeamento de unidade de paisagem. E aí as fotos da gente explicando, tem algumas fotos aqui do campo, isso aqui eu sendo utilizado como escala para medir a altura, estimar a altura da vegetação. Aqui é o professor falando sobre a descrição dos solos, as espécies de planta. Aqui a foto no meio aqui é de um pântano. E aí, qual era a ideia? Tem essa introdução e depois os alunos são soltos lá no campo, né, para falar, para cada um descrever, né? Aí você tem que fazer descrições de unidades de paisagem, a gente recebe uma imagem, uma fotografia aérea, né, e recebe, que tem a imagem da cobertura da terra, e recebe também um mapa topográfico, e aí a gente saía de 8 horas da manhã para fazer campo, voltava de 8 da noite, mas como era no verão ainda estava claro, só começava a escurecer de meia-noite, e 3 horas da manhã já estava clareando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui foi o mapa que a gente fez no final da área que foi proposta para a gente, de unidade de paisagem. E qual é a abordagem do professor Isachenko? Primeiro você faz o mapa de sítios, né, que é baseado na geomorfologia, nas micro-unidades, nos segmentos de encosta, ali mais ou menos. E depois você subdivide os sítios de acordo com variações nos solos e na vegetação. Né? Eu separei um texto do professor Isachenko para a gente discutir de hoje a 15, né? Semana que vem a gente discute os textos do seu Thiago, depois a gente discute o texto que ele faz, ele expõe essa abordagem aí. É bem didático o texto, tá certo? O professor Isachenko, ele fez o doutorado dele na Geórgia com o Nikolai Beryl-Tchashivli, ele trabalhou com o monitoramento de unidade de paisagem, né? Ele ainda trabalha com monitoramento também, mas ele trabalha muito com cartografia de paisagem e monitoramento de unidade de paisagem, né? Mas é um curso bem simples. Esses alunos, esses 3 meninos aqui, essa moça que está com um gorro preto, cozinhava bem só, a Tatiana, ela da Bielorrússia. Ela era do doutorado, mas esses dois, esse rapaz de chapéu amarelo e essa moça aqui que está sentada, que era a Olga, eles eram do primeiro período, do primeiro ano, estavam no segundo período, né, e fizeram um curso. Não tiveram dificuldades aí, porque os procedimentos são bem simples, né, e eles têm um treinamento antes. Né? Aí está a legenda do mapa, como é que funcionava. Você bota o nome do sítio, né, tem aqui, ó, topo com numerosos afloramentos rochosos e escarpamentos, atravessados por uma fraca eluviação, né, solo primitivo ou ausência de camada de solo. Aí qual a camada formadora de solo é o quê? É um elúvio ou um delúvio. Delúvio é a mesma coisa que um depósito de encosta, né, um conúvio. E aí tem as subdivisões aí.
né, de estados. O que é que tinha de vegetação, o que é que tinha de solo, quando tinha. Indicações de impacto ambiental e forma de uso da terra. Aí, por exemplo, tem uma área aqui, ó, que sofreu incêndio há 7 anos, tem uma área que sofreu incêndio há 18 anos, etc. E aí, obviamente, eles já tinham essas informações antes, eram repassadas para a gente pelo professor Isachem, porque a gente dizia, professor, isso aqui. Disse, aconteceu isso, isso e isso. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente ter mapas do MapBiomas, que eles indicam cicatrizes de fogo, né? E aí você pode, assim, de 35 anos para cá, aí você pode tentar entender algumas unidades a partir de áreas que sofreram incêndio e etc., ou tiveram mudanças no uso da terra. Então, a gente tem ferramentas aí ou assim, até pelo próprio diálogo com as pessoas que moram. Eu lembro quando a gente fez um trabalho em Triunfo, para o TCC de André, que ele trabalhou nessa perspectiva de indicar, o mapa dele de unidade de paisagem, ele fez um mapa de sítios e estados. O mapa de estados, ele não dizia assim só Caatinga, ou outra coisa lá. Ele dizia assim, Caatinga em regeneração há 4 anos, porque ele pegou imagens de anos diferentes para fazer uma síntese de mudanças na vegetação. Foi um trabalho muito bonitinho. Depois ele está tentando publicar esse ano. Tá? Aqui tem outros mapas que são do professor Isachem, um perfil de paisagem aí, que tem informação do relevo, dos materiais superficiais, né, as características da vegetação, e os mapas de unidades de paisagem. Parece unidades de conservação que eles trabalharam para a bacia do Luga, aí, perto do Golfo da Finlândia, por ali. Enfim. Então, apesar de não ser uma abordagem com um refinamento quantitativo, como a gente viu no trabalho do professor Khorochev, a abordagem do professor Isachem tem em comum a ideia de você não estar tão preocupado em discutir se é um geoma, se é um geóco, se é um microgeóco, macrogeóco, se é geótopo, se é geoface, se é geossistema, etc. E mais em você caracterizar a diversidade das paisagens aí e como é que a vegetação ela ocorre associada a alguns sítios ou não, e como é que ela foi ou não modificada, em que grau, pela história do uso da terra. Tá certo? Então, é uma abordagem aí, obviamente, como ela não envolve um refinamento estatístico tão sofisticado, você aplica ela de modo mais rápido, né? Tanto é que tem várias monografias ali que a gente vê. Outros desdobramentos, quando a gente já está chegando no final da aula. Hoje foi tranquilo. Fora da Rússia, a teoria dos geossistemas ela ganhou muita visibilidade nos países latino-americanos, no México, em Cuba, principalmente, e principalmente por causa da influência do professor Mateu, do professor José Manuel Mateu Rodrigues. Eu acho que ele foi o grande divulgador da geografia soviética na América Latina, né? Ele fez doutorado em Moscou, ele conhece esse pessoal todo aí, conhecia, né? Esse pessoal todo. E aí eu destaco 2 livros dele, né? Esse livro que está já na 6ª edição, que chama Geoecologia das Paisagens, uma visão geossistêmica da análise ambiental. Ele escreveu junto com o professor Edson Vicente, o Cacau, lá da UFC, e o Cacau foi aluno do Mateu no doutorado, né? E o Agostinho de Paula Cavalcante, que eu não lembro se ele foi aluno do Mateu também, mas ele era professor do Piauí. Tanto o Mateu quanto o Agostinho já vieram a falecer, né? O professor Edson está lá, firme e forte. Então, o que é que tem nesse livro, Geoecologia das Paisagens? Esse livro ele traduz muita coisa do que o pessoal escreveu na Rússia. Ele não é um livro muito didático, adianto logo, mas ele é um livro muito bom, ele é muito denso, né, e ele tem muita informação do que é que o pessoal faz na Rússia, assim, do que é que o pessoal produziu na Rússia. E tem, obviamente, coisas assim, além do que o pessoal produziu na Rússia. Tem exemplos aqui do Brasil, do trabalho do professor Edson, do Agostinho, etc. Esse outro livro aí, chama Teoria dos Geossistemas e o Legado do Vitor Sochava. Esse é o volume 1. É um livro também do professor Mateu com o Edson, é mais recente, eu acho que é de 2019, se eu não me engano, que eles traduziram alguns capítulos do livro de Sochava, aquele livro Introdução à Teoria do Geossistema. Eles traduziram 3 capítulos, se eu não me engano,
né? E havia um planejamento de traduzir mais, né? Só que aí o professor Matheus veio a falecer, e aí eu conversei com o professor Edson, como é que estava a tradução, etc. Ele havia dito que depois que o Matheus faleceu, aí a tradução ficou por isso mesmo, né? Aí não deu para seguir adiante, infelizmente. Aí, assim, o que é que a gente tem? A gente tem, para a América Latina, o professor José Manuel Matheus Rodrigues como grande divulgador, né, da geografia, do pensamento da geografia russa, da geografia soviética. A gente tem outros pesquisadores que também têm trabalhado nisso, né, como o professor Eduardo Salinas, por exemplo, que agora ele deu aula há muito tempo aqui no Brasil, agora está na Espanha, né, como professor visitante lá. Mas aí foi o pessoal de Cuba, pela proximidade que eles tiveram com o pessoal da Rússia, né, que trouxe mais essa visão para a América Latina, e foi quem trouxe para o Brasil, né, essa ideia assim, trouxe de certa forma, né, o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro também trouxe essa ideia, mas assim, em termos de volume, eu acho que está no trabalho do professor Matheus, assim, que ele foi professor em várias universidades, professor visitante em várias universidades aqui do Brasil, né, e aí divulgou essa visão, tá certo? O que é que a gente pode resumir dessa aula? Olha como que a aplicação de geotecnologias marca o estado atual da ciência da paisagem, não só as geotecnologias, mas também a estatística multivariada, né? Hoje é muito mais fácil você fazer um mapa, você usa aquelas ferramentas de QGIS e etc. Pode até usar ferramentas automáticas, né? Desde a proposição original, o professor Thiago, o conceito de geossistema cresceu e se diversificou. Aí a gente falou um pouco de a ideia de geossistemas integrais, geossistemas parciais. Se vocês olharem depois no livro de geoecologia, tem outras definições lá. A gente vai falar um pouco mais disso na semana que vem. Que aí a gente fala da geografia no Brasil. Que apesar de ser um livro do Matheus, também é um livro do Edson Vicente e do Agostinho de Paula, que são brasileiros, né? As paisagens, elas passam a ser compreendidas como entidades poliestruturais, onde tem grupos de propriedade que podem variar em função de fatores distintos, e assim, isso é um nível um nível de compreensão bem elevado das paisagens, né? E bem específico aí dessa abordagem geoecológica, dessa abordagem geossistêmica. E aí, fora da Rússia, a abordagem geossistêmica prosperou em países latino-americanos, né, principalmente por laços políticos, também na China e países próximos. O Japão também fala em geoecologia, outros países na Mongólia, e para aqueles países periféricos. Eu falei a você, muita gente dos países que estão ali na periferia da União Soviética, da Rússia, né, o pessoal vai estudar na Rússia. Eu conversava lá com o pessoal da Armênia, Tajiquistão, do Azerbaijão, da Mongólia, né, tinha muita gente de fora, da China, né, que ia estudar na Rússia. Tá certo? Então, a Rússia ainda é um centro de influência, né, para esses outros países. Tá bom? Não é um país, não é uma abordagem que logrou muito êxito. Em países como a França, por exemplo, que teve uma influência da ideia de geossistema, mas foi muito no que o Bertrand propôs, né? Os franceses tiveram uma abordagem muito particular. Na Alemanha também, você vê uma visão muito particular da geografia alemã, dos trabalhos do Reis, dos trabalhos do Schmitzen e de outros pesquisadores, né? Nos países de língua inglesa e de idiomas assim, influenciados pela língua inglesa, como na Holanda, Inglaterra, Austrália, etc., vai muito da perspectiva do que se faz em língua inglesa, da ideia de land systems, land units, esse negócio assim, né? Mas você vê que esse pessoal, eles reconhecem a Rússia como sendo um centro de grande aprofundamento nessa ideia de ciência da paisagem. E foi uma coisa que eu lembro que eu pensei, eu disse, poxa, eu estou querendo estudar essa parte de geografia física integrada. Onde foi que o pessoal mais desenvolveu isso? Foi na Rússia. Então, eu disse, eu vou para a Rússia. Aí fui estudar a Rússia. E aí depois fui para lá, o professor Isachenko me recebeu, né? E aí a gente vem compartilhando aí experiências aí já há um tempo. Tá bom? E aí, semana que vem,
a gente vai ter a última aula expositiva, tá certo? Que é sobre geossistemas e geografia no Brasil. A gente vai falar sobre a visão de geossistemas em diversos autores nacionais, em Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, do Edson Vicente, do Marco José Nogueira de Souza, do Helmut Tropmer, do Antônio Cristofoletti, do Aziz Abissaber. O que é que esse pessoal fala, né? E aí a gente vai ver essa ideia, né, o que é que reverbera aí da perspectiva do Vitor Sochava, o que é que tem relação com o que Bertrand disse, o que é que o pessoal faz confusão da visão de Sochava. E aí tem um texto que eu gostaria que vocês lessem, está na pasta já da bibliografia básica, que é um texto que eu publiquei, foi um produto da minha tese de doutorado, em 2016, na Revista Brasileira de Geografia, do IBGE. É um texto que chama Geossistemas e Geografia no Brasil. Está lá na pasta de bibliografia básica. E aí vocês leiam. Só para dar um fundamento. Tá certo? E aí vai ser a última aula, semana que vem. A última aula assim expositiva. Nas outras 2 semanas, que são as últimas 2 aulas, né, eu quero que vocês façam apontamentos, tá certo? Dos textos que eu vou passar. E quais são os textos? Na semana que vem, eu vou passar 2 textos do Sochava, que estão em português, e aí vocês escolham, vocês leem os textos e fazem apontamentos, né? Quem já quiser ir começando, os 2 textos estão na bibliografia básica, que é o por uma teoria de geossistemas de vida terrestre, e o outro chamou o estudo de geossistemas. E a ideia é vocês lerem, fazerem apontamentos do que é que vocês julgaram importante, se vocês tiveram dúvidas, etc. Fazer 3 ou 4 destaques aí, porque aí de hoje a 15, aí vocês vão me falando, né? Vai ser uma aula, mas a gente vai conversar, e eu vou querer ouvir vocês, o que é que vocês leram, as dúvidas que vocês tiveram, e etc. E aí, no último dia, né, quando for, deixa eu ver aqui não é aqui, na ementa. Deixa eu ver na ementa da disciplina. No dia 30 de maio, finalzinho do mês, né, a gente vai ler, eu vou fazer uma mudança aqui, a gente ia ler os textos do Sochava separados, e aí eu não vou fazer isso, não. Eu vou... eu vou passar um texto do professor Isachenko, em inglês, e aí vocês leiam, né, que é um texto que é sobre a apresentação, de certa forma, da proposta dele. Saiu agora nesse livro de 2020, do Alexander Khoroshchev, que o Alexander Khoroshchev organizou. E aí fala sobre a ideia de sítios e estados, etc. Tá certo? Então, a gente se vê semana que vem. Tá bom? Se alguém quer comentar mais alguma coisa, a gente já pode se despedir.